Ó, gente amiga, tudo jóia? Que o Senhor te abençoe. Vai chegando aí, Blumenau na Graça, mais uma edição, uma palavra de Deus eu tenho para o seu coração. Bem-vindo quem acompanha pela nossa TV, damos prioridade e preferência para os assinantes nossa TV e dias depois o programa, o culto, a palavra exibida aqui fica disponível gratuitamente lá no canal do YouTube. Você pode inclusive já correr lá, fazer a sua inscrição, ativar as notificações e falando para quem não domina isso, tudo é gratuito, é só você procurar esse link que aparece em sua tela ou escanear também esse QR Code, tudo bem? A palavra de hoje fala sobre despertador. É uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração, ela foi gravada e agora vai chegar aí para você. Foi pregada no altar da nossa igreja em Blumenau e agora tem a chance, você de longe, de recebê-la também. Caneta e papel na mão e ouça esse recado que começa lá na carta aos Romanos. Não vou pregar daqui não, porque a mensagem já está no ponto. Mas vai ouvindo essa, hein? O despertador. Eu já volto. Imagine que a mão do seu Deus ela é muito grande. Eu amo esse texto de Isaías 40, que a Bíblia diz que ele mede os céus com a palma de sua mão. Você já parou para pensar nisso? Um Deus que usa como unidade de medida a sua mão. E ela é poderosa, ela está sobre você, sobre mim, sobre nós. Bobinho quem se embestar de querer atrasar teu caminho, porque você tem um Deus, você tem um Pai que cuida de você, amém? Aí vem alguém pensando, mas olha como eu sou esperto, vou prejudicar A, B ou C. Bobinho, bobinho, esse aí tem pai, não mexe com ele não, não mexe não, e o nosso Pai paparica a gente e guarda a gente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 13, bem-vindo todos, viu? Romanos 13, eu comecei um assunto ontem com obreiros, a gente estava ontem em oração aqui na igreja, e meu coração tocava de trazer aquele recado e outro tanto hoje para vocês. Eu creio, sem medo de errar, que vem da parte de Deus para nós. Que um desafio para o pregador não é ter história bíblica para ler. Olha quantas páginas tem a Bíblia. Olha quantas histórias tem a Bíblia. Não é falta de histórias, né? Ou de textos sagrados para ler. Mas o desafio do pregador é ter a sensibilidade para aquela ocasião, para aquele momento. Vir dos céus, é isso aqui que precisamos. É aquilo de você chegar e talvez dizer, puxa, alguém contou minha história para o pastor? E Deus vai fazendo isso e fazendo tudo com muita perfeição. Mérito do pregador? Não, mérito do Espírito Santo que sabe o que você precisa, amém? Que sabe como você está. Sabe perfeitamente. Romanos 13, versículo 11. Veja o que diz. E isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, bebedeira, desonestidade, dissolução, nem em contendas e inveja. Então, a Bíblia está trazendo algumas orientações para nós, assim como ela sempre faz. E ela vem dizendo que está na hora, verso 11, do que, gente? Despertarmos do sono. Então a Bíblia está dizendo que está na hora de acordar. Ser muito certo, usa o despertador, não é verdade? O próprio celular, todo mundo tem o despertador.
Só que veio um pouquinho mais light, porque tem o modo soneca. Duvido um que já não tenha usado. Que são os famosos 10 minutos, né? Aí vê, ele pula, ele grita, e você fala, dá mais 10 minutos aí, daqui a pouco eu acordo. E a gente às vezes usa desse recurso. Eu lembro como hoje, falava ontem com obreiros, ainda morava no Rio de Janeiro, e um amigo muito querido, pastor Leonardo. Lá atrás, ele me deu na época um despertador, mas não é desses aí, de hoje não, aqueles mais das antigas, pesado. Aquele tradicional que o ponteiro bate de um lado para outro assim, você lembra desse ou não? Que você gira a corda, você já teve desse? Já teve ou não? Daquele assim, irmão, que treme a cama quando o bicho toca. Eu estou lembrando dele, do despertador e desse irmão. Me deu de presente. Será que ele mandou algum recado? Será que era alguma indireta? E assim foi. Então, o que eu vejo hoje na mensagem, irmãos, é de que a Bíblia está dizendo que o despertador tocou. Está na hora de despertar. Está na hora de acordar. E não temos direito ao modo soneca. Está na hora de acordar. Por quê, pastor? Pela vida, a gente acorda porque tem um assunto, um compromisso e tudo mais. Não é bem assim? É assim, não é? Lá em casa tenho já a mocinha em idade escolar e a mamãe que ajuda muito nisso mais diretamente. Deitar mais cedo, para pular mais cedo, para não perder a hora, para ir para a escola e tal. Agora de férias, aleluia. Mas por regra, existem essas coisas para que o despertador funcione, para que desperte realmente, para que acorde, porque precisa ir para a escola, ela estuda no primeiro horário e assim vai. Entende o que eu digo? Só que a Bíblia está falando aqui de algumas coisas espirituais. Não é para despertar por causa de uma escola, aí eu vou te mostrar ao longo da leitura, mas que é para você e eu despertarmos do sono. Houve um texto lá em Gênesis que Deus colocou Adão para dormir, você conhece a história, não é verdade? Então houve um tempo que o Adão adormeceu, foi o Espírito de Deus, o próprio Deus, que agiu na vida de Adão e o Adão adormeceu. Mas o texto aqui não está falando sobre dormir, o texto está falando que já dormimos demais, que agora está na hora de despertar, está na hora de acordar. E acordar por quê, pastor? Continue lendo o verso 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a Bíblia não está falando de despertar para ir para a escola, despertar para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Não, o caso é mais sério. A Bíblia, é claro, falando de coisas espirituais. É hora de despertar, por quê, irmão? Ela fala sobre salvação. Ela está falando então que está na hora da gente acordar, por quê? Porque o plano da salvação está aí, porque as coisas sagradas estão aí. E quando medito nesse texto, irmão, eu vejo que é Deus dizendo para nós, como igreja, de que tem muita igreja, não estou falando mal de denominação não, mas tem muita igreja, ou tem muito crente que está o quê, irmão? Dormindo. Que talvez está entretido em tantas outras coisas, talvez querendo provar algo para alguém, talvez querendo se mostrar superior, mais santo, talvez discutindo entre igrejas qual é a melhor, qual é a maior, qual tem isso, qual tem aquilo, a minha tem berçário, a tua não tem, ô seu fanfarrão, acorda, entende ou não? Acorda, está tudo errado. A Bíblia, o Espírito de Deus está falando para nós como igreja, de que a igreja está na hora de despertar. Não é para ficar indo, ou crentes, não é para ficar indo em modinhas, ou em modinhas, não. Não é para ficar agradando A, B ou C, não, 1000 vezes não. Não é para pensar em outras coisas, não. É para despertar, é para acordar, vamos falar mais claro, acordar para a vida. Almas estão se perdendo, pessoas estão indo para o inferno diariamente, sabe lá, a cada segundo.
Mas a igreja de Cristo tem que despertar, o servo de Deus tem que despertar. Aí alguém diz: pastor, estás falando de eu colocar uma gravata e o microfone aí na frente? Não sei, se Deus quiser, faça. Se Deus tem para você a chamada ministerial de pregar a palavra, seja um servo dele e desperta. Ou talvez não seja o microfone na mão, pregando, mas quem sabe louvando. Ou quem sabe tocando um instrumento musical. Duvido que entre nós não tenha talentos. Duvido que entre nós não tenha alguém que pega lá o violão e solta umas músicas bonitas. Mas vai ver, a chalana ele toca, mas é fiel em todo o tempo, não toca não. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Isso aí tudo toca as modinhas de viola, mas para Jesus não toca não. Qual é o recado da Bíblia, irmão? Desperta, alô, 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 acorda, crente. Que trem doido é esse? Que o teu louvor para Deus não pode, mas o louvor de rodinha de assar carne, o louvor sai, a música sai, o violão sai da case. Que negócio louco é esse? Que trem doido é esse? Que na época do rebulichus a pessoa ia a pé, irmão. Tinha Uber aquele tempo não, ela ia a pé, voltava a pé, aí agora diz: a igreja é tão longe. Ô seu crente fanfarrão, não sei para quem serve, mas eu acordei vitaminado. É um despertar, irmão, a Bíblia está dizendo que é para despertar. Que é para despertar. Aí alguém talvez no comodismo diz: ah não, agora eu estou indo na igrejinha mais perto de casa. A gente tem que procurar, como diz alguém, não é a igreja mais perto de casa, é a igreja mais perto da Bíblia. Que os dias são maus, viu, irmãos? O entretenimento chegou nos púlpitos, infelizmente. O entretenimento chegou nos púlpitos, infelizmente. A gente não está precisando de entretenimento, isso aí o secular faz e faz melhor que nós. É show pirotécnica, aquele negócio de louco, isso aí eles fazem com uma perfeição. Nem é isso que a gente está precisando, não. A gente está precisando, o que a Bíblia está falando? De despertar, irmão. A gente está aqui por qual razão? De fazer bonito? De fazer bonito? De provar alguma coisa para alguém? De mostrar para mamãe e papai que a gente deu certo? De provar talvez para o cônjuge que a gente é espiritual? Não, esquece isso tudo aí, isso aí tudo é lata de lixo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não precisa ficar nessa pressão psicológica. A gente amadurece, eu mesmo. Sou um rapaz novo, 43 anos. Em fé comecei bem cedo, já te contei. Venho de berço evangélico e como obreiro comecei aos 15 anos. Já tenho uma caminhada com Jesus. Talvez no começo, sabe, num primeiro amor, a gente vem nessa vibe de querer impressionar A, B ou C. Depois você amadurece um cadinho e você começa a ver que isso tudo é lata de lixo. Você não vai fazer para impressionar ninguém, você vai fazer porque você ama a Deus. Amém, gente? Estamos aqui porque nós amamos a Deus, não é porque ninguém fica no nosso cangote, não. E já te falei algumas vezes, sei que isso está sendo gravado. Eu mesmo como pastor, se um dia eu subir aqui no campo da obrigação, irmão, eu já te falei isso algumas vezes, eu mesmo estou errado. Não considero isso um emprego. Considero isso devoção. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Se não, irmão, com muito amor, caço outra coisa para fazer. Com muito amor. Não me considero BO, não, irmão. Caço outra coisa para fazer. Pastor, por que estás falando isso? Por causa da mensagem. A mensagem está dizendo que é para fazer o quê, gente? Para despertar, é isso aí mesmo. É aquele despertador assim para te tirar da cama. Para você acordar para a vida. Não pode a fé ser assim, avacalhada, enfraquecida, vir talvez ao templo arrastando os pés, inventar desculpas. Vai ver alguém ainda em favor de quarentena? Ah não, não fui mais na igreja por causa da quarentena. Alô? Fala agora ou fala depois? Como é? Você ainda está na quarentena, queridão? Quase 4 anos, disse ali o irmão. Irmão, irmão, está na hora de despertar, está na hora de acordar.
isso não está certo não, temos que acordar. Aí a Bíblia diz algumas coisas importantes, verso 13, por exemplo, andemos honestamente como de dia, ou seja, que não tenhamos nada para esconder, às claras, andemos de dia, não em glutonaria. Glutonaria é coisas exageradas, aqui é o fato de comer muito, mas eu digo como exagero, em bebidas, desonestidades, dissolução, contendas e até inveja. Então a Bíblia está dizendo que precisamos despertar, porque a salvação está próxima, e precisamos avaliar como estamos andando. Como estamos andando. A Bíblia orienta, recomenda ou ordena a andarmos de que jeito, gente? Honestamente. Um andar honesto. Não porque A, B ou C está vendo, não, porque Deus está vendo. Andar honesto, fazer as coisas com honestidade, ter honestidade nos relacionamentos, seja marido e mulher, seja o relacionamento crente, cristão, seja o relacionamento pai e filho, filho e pai, sogro e sogra, um andar honesto, cano reto, como já falei repetidas vezes, ser verdadeiro nos nossos relacionamentos, ser honesto. Honesto lá fora, nas coisas que fazemos, como honestos aqui dentro, nas nossas devoções ao Senhor. Amém, gente? Então, dentro desse assunto, tem muito para falar, mas muito para falar. Ali o texto fala também sobre julgamentos, é uma ótima mensagem, mas não é o tema de hoje. Abra agora em Efésios capítulo 5, verso 14. Então, estamos falando, para ninguém se perder, sobre o que, gente? Está na hora de despertar, está na hora de acordar. Saia do modo soneca, saia dessas coisas aí, está na hora de despertar. Muitas pessoas estão se perdendo, muitos crentes estão se perdendo. Talvez chegou alguma modinha e alguns se perderam, agora já não, da Bíblia não lê mais, da Bíblia não fala mais, agora fala só sobre o conhecimento da vida, agora fala só sobre o conhecimento científico, a modinha também agora é a linguagem coach. Não vejo problema, repito, você ser uma pessoa esclarecida, não vejo problema você ter uma mente aberta, eu não vejo resistência nenhuma, mas substituir a Bíblia por qualquer outra coisa é arriscado. A Bíblia está dizendo, desperta, acorda, crente. Senão daqui a pouco, irmão, até os hinos mudam. Daqui a pouco não, o hino bonito é esse outro. E começa a colocar um trem estranho. Peraí, que negócio é esse? Que negócio louco é esse? Já te falei algumas vezes, eu repito, tem algumas canções que eu não repito aqui em cima não, irmão. Tem alguns hinos que eu não repito não. Pode ser que tenha uma melodia bonita e tal, mas não tem letra, está tudo errado em relação à Bíblia, não canto não, prefiro ficar com algumas minhas, vai ver mais antigas um pouquinho, algumas outras mais novinhas, mas que faça sentido o que a gente está cantando, ora pois, amém, gente? Tem que ter no mínimo base bíblica. Efésios 5, verso 14, olha o que diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, olha a Bíblia falando, hein? E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Começo do 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Lá atrás falou também sobre andar, não é verdade? E aqui mais uma vez falando sobre andar. Veja prudentemente como andais. Veja como você está andando. Alguém está andando, alguém está correndo, alguém parou, sentou, deitou e outros dormiram. É o que o texto está falando. Vede prudentemente como andais. Como estamos andando? Aqueles que nos observam, o que eles têm a dizer? Será que realmente tem respeito pela nossa vida e pela nossa devoção? Ou será que talvez a gente é mais um crentinho chato da rua? O que estamos fazendo dentro dessa revelação para Deus? Está na hora de despertar. Cristo começou o seu trabalho elegendo 12.
E com aqueles 12 ele fez um trabalho que incendiou não só Jerusalém, no sentido da evangelização, mas o mundo todo. Esses 12 começaram num efeito de multiplicação incrível. Eles aprenderam com Jesus e esses 12 levaram ainda mais longe. E chegou em nós, pleno 2023, a mensagem. O que quero que você entenda com isso? Eram 12. Nós somos mais de 12. Nós somos alguns múltiplos de 12. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou dizendo que está na hora do quê, gente? Da igreja despertar. Irmão, se cada um de nós, sem nenhuma carteirada ou pressão, não é essa a linguagem, mas se cada um de nós despertar e entender o que é a mensagem da cruz, irmão, a gente vai agradar muito os céus. Entende o que eu estou dizendo? Não é só o pastor com o microfone que faz o trabalho de um evangelista, de um propagador do evangelho, mas se a igreja de Cristo despertar, teremos, em aspas, várias igrejas espalhadas por aí. Você entende? Em aspas, por quê? Porque eu não estou falando em abrir um espaço, um salão, uma sala, não. Eu estou falando de lá ter a luz do evangelho. Posso ouvir teu amém? Lá ter a luz do evangelho. Tem gente que ama falar de futebol. Tem gente que fala, irmão, com categoria. Porque o treinador, porque o lateral esquerdo, porque o centroavante, porque o outro e o Palmeiras e tal. E fala um negócio assim que você diz, caramba, o cara entende. E por que não fala do evangelho? É porque eu entendo de futebol. E por que, crente meia tigela, você não entende a Bíblia? Você entende ou não? E por que você não entende a Bíblia? Eu acho que não deve ser falta de mensagem. Já tem quase 1000 aqui. Entende o que estamos falando? Está na falta de mensagem? Não, acredito que não. Mas está faltando o quê, irmão? Despertar. Porque já tornou comum. Tipo aí, o pastor faz o que tem que fazer, o obreiro faz o que tem que fazer, e eu estou aqui, estou dando 1h30 para vocês, viu? Daqui a pouquinho meu relógio desperta e estou indo. E põe meu nome aí nas orações. Você entende, não? Como quem diz, se vira aí, eu vim. E pera lá, não é essa a linguagem. A linguagem é que precisamos despertar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aí agora eu vou ler do 15 ao 20, na linguagem de hoje, só para ficar um pouco mais claro. Se preferir, observa pela tela, por favor. Do 15 ao 20, eu leio. Portanto, aí são as recomendações. Despertar por quê? Aí a Bíblia explica. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Então, primeira lição aqui é de que nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos ter mais sabedoria, mais conhecimento, precisamos. Verso 16, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então vamos lá, para ninguém se perder. Qual é o tema de hoje, irmão? Despertar, o despertador. Eu coloquei como título esse, para acontecer um dia perguntar, esse é o tema, o despertador, despertar. Então a Bíblia está dizendo despertar, tá bom, mas é despertar para quê? Aí a Bíblia agora está trazendo algumas recomendações. Primeiro falou para o conhecimento, é bom você conhecer, não seja ignorante. Tem gente que já se reduziu a nada. Ah não, isso aí eu não sei fazer. Você já viu essa? Isso aí eu não sei fazer não. Ô fulano, faz isso aqui para a mãe. Pera lá, e por que você não sabe fazer?
Agora chegou a era da tecnologia e tal, e um tanto, irmão, simplesmente preferiu a ignorância. Não sabe ligar o computador. Por que não sabe? Aprenda. Não precisa nem fazer curso. Você grudar em um netinho seu, já vai te ensinar tudo. Não é verdade? É assim, eu clico aqui, tá feito. Aprenda. Seja ignorante não. Tem gente que malemar não sabe usar o celular. Me perdoe. Aprenda, não seja ignorante. Vai ficar na mão dos outros até quando? Que malemar sabe ler. Isso é muito melindroso. Mas com muito respeito, aprenda. Não fica na mão dos outros não. Aprenda. Amém, gente? Seja ignorante não. Não fica nessa de bloqueio, porque isso aí eu não sei fazer. Pois é, não sabe. Aprenda. Eu lembro da minha saudosa mãe. Nós, meninos de tudo dentro de casa, às vezes ela pedia para a gente fazer as tarefas de casa, e um saía com a desculpa, mas não sei fazer. Minha mãe, numa sabedoria gigantesca, ela dizia, mas que bom, eu ensino. Aí a gente olhava um para o outro, não deu. Pensava que ia colar, né? Eu não sei fazer não, mãe. Aí pensava, a mãe vai dizer, então tá, deixa que eu faço. Ela dizia, que bom, fique tranquilo. Eu ensino. Sabedoria dos antigos. Então não fique ignorante não, irmão. O que você não sabe vai para cima. Hoje em dia, com o negócio da internet, você digita na internet, você acha tudo. É ou não é? Digita, arrisca lá. Como fazer, aí você põe o que você está procurando fazer. Se você não vai achar um vídeo de alguém te explicando, passa a parte de como fazer o negócio. É ou não é? É o famoso faça você mesmo. Meu sogro é curioso. Quando ele tem uma coisa para fazer, mesmo que não seja a área dele, hora ou outra eu estou vendo ele lá acompanhando, e ele vai pausando o vídeo, e pausa o vídeo, daqui a pouco ele faz o que o vídeo ensinou. Você entende isso ou não? Lição número 1 foi essa. Lição número 2, qual é? Aproveitar bem, verso 16, todas as oportunidades que você tem. Está falando sobre despertar. E agora está falando sobre despertar para quê? Aproveitar oportunidades. Não perca oportunidade não. Tem oportunidade que vem e vai. E tem oportunidade que não volta mais. Aproveite todas. Aproveite a oportunidade aqui agora, a gente no templo. Aproveita. Para de estar aqui e pensar lá. Aí quando está lá, pensa aqui. Não, tá revestrez esse trem aí, tem que mudar. Aí está de férias, está pensando na escola. Aí está na escola, está querendo férias. Está errado isso aí. Aproveite melhor as oportunidades. Viva mais ali, aquele momento. Aproveita melhor. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Aproveite melhor. Estamos perto agora de Natal e virada. Ocasião em que culturalmente chama família. Não é assim que ficou impregnado na nossa cultura? Não é? Aquele momento que normalmente chama sentar à mesa, não é? Participar de refeição, de preferência com a família. Às vezes tem gente que faz tiro longo e viaja para poder sentar com pai e mãe. Não sei como é que foi o hábito em sua casa, mas culturalmente é esse. Aproveite a oportunidade. Senta à mesa. Amém? Dá um abraço gostoso naquele primo, sobrinho, tio, sogro, sogra, sabe lá quem, que você vê anualmente, semestralmente, mensalmente, ou sabe lá diariamente. Aproveite a oportunidade. Vai ver, até faz as pazes com alguém. Entende o que eu estou falando? Aproveite a oportunidade. Tem gente que, irmã, vai. Então eu não vou. Está tudo errado. Aproveite a oportunidade. E vai ver, é crente ainda, irmão. Eu sou crente, mas não me dou com meu irmão. Eu sei que isso pode acontecer, mas Deus te ajude. Aproveite a ocasião. Natal normalmente tem essa característica e ainda carrega para nós um sentido de celebração. Então, Deus te dê a oportunidade. Amém, gente? Deus te dê. Igual um pregador, o pregador sobre o altar, é uma oportunidade que ele tem de levar o evangelho. Já falei isso uma vez, irmão, e foi em cima.
Em um culto eu falava, e foi até de ceia, em uma outra igreja ainda. Eu falava, talvez aqui seja o último culto de alguém, mas eu falava debaixo da inspiração divina. Dias depois eu estava no velório de um dos nossos irmãos. Entende o que eu estou falando? Aproveitar a oportunidade. E nós temos oportunidade, não é só com o microfone na mão. Eu acredito. Por isso despertar. Oportunidade a gente tem todo santo dia. Às vezes é um amigo que você nota que está com o olho baixo. Às vezes é um vizinho familiar que você vê que não está legal. Entende o que eu digo? E você é um servo de Deus lá. Não precisa você chamar o pastor, a não ser que você precise, queira. Precisa você chamar o obreiro, você é um servo de Deus lá. E você aproveita a oportunidade. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Tem que aproveitar. O que mais? Tem mais? Tem. Leia um pouco mais para avançar nisso. Verso 17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas, leia o final, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Mais um despertar. O que é que Deus quer de mim? Você entende? Tem que se perguntar. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Será que a gente nasceu sei lá, de teimoso? Será que a gente está vivendo de, sei lá o quê? O que é que Deus quer de mim? Eu já te falei uma vez e eu repito, irmão. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha esposa nascida em Mato Grosso, Cuiabá. Meu sogro nascido em Rio do Sul, Santa Catarina. Minha sogra cruza alguma coisa no Rio Grande do Sul, Cruz Alta. Hein? Redentora, perto de Cruz alguma coisa que ela falou uma vez. Irmão, que Deus fez isso? Um de lá, outro de cá, outro de lá, outro de lá. E nós tudo morando em Blumenau. Você entende ou não? Às vezes, irmão, eu lembro, não era o melhor de geografia, mas eu lembro do mapa. Dá uma olhadinha. Morei já no Rio de Janeiro e agora estou aqui. Dá uma olhadinha no mapa. Não precisa você nem decorar a geografia, mas dá uma olhadinha. Aí eu volto e pergunto, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Vamos ser mais crente. Será que existe um propósito? Entende o que eu digo ou não? Ou será que Deus errou de fazer essas coisas assim? Se eu perguntar aqui também, quem aqui veio de outro lugar, não é blumenauense, levanta a mão, vim de outra direção, uau, 90% da igreja, tem um propósito, mas qual que é a pergunta? O que Deus quer de mim? Será que são os meus olhos verdes? A câmera não vai ver que eu estou brincando, que eu estou de longe. Mas não são verdes. Mas há um propósito. E qual que é a pergunta? A gente tem que despertar e se perguntar o quê? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Tem mais, pastor? Tem. Vamos um pouquinho mais? Verso 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. E é a pura verdade, irmão. Às vezes você vê gente até na rua, bebeu todas. Arrebenta a pessoa. Mas, que diz a Bíblia? Encham-se do Espírito de Deus. É de Deus que você tem que se encher, não é de outra coisa. 19, vamos mais. Vou até o 20, hein? 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Para aqui um instante. Então, o que a Bíblia está dizendo? Mais um despertar para nós. O que é a gente? Animar uns aos outros. É um papel de um cristão. A igreja de Jesus tem que se despertar. O crente tem que despertar para isso. Para quê, pastor? Para quê? Para quê? Para quê? Animar uns aos outros.
Jesus que inaugurou a expressão família, quando se tratou de fé. Vocês são meus irmãos em Cristo. Tem irmão meu que eu não vejo há 2 anos. 2 ou aproximado 2. Pessoalmente, é claro, né? Vocês são meus irmãos em Cristo. Amém, gente? São meus irmãos. Alguns são irmãos mais velhos. Outros são irmãos mais novos. Mas são meus irmãos. Amém, gente? É assim. E o que a Bíblia diz que é para fazer, gente? O que a Bíblia diz? Despertar. E na lição de agora, animar uns aos outros. Vai ver se você tem um irmão que não está bem. E a Bíblia está dizendo que é papel teu animá-lo. Vai ver se sabe, está meio desanimado, meio jururu, meio pensando que a vida não vale a pena. Essas coisas da vida. E é papel nosso. A Bíblia está falando que isso é para o crente, para o pastor? Não, isso é para o cristão, que tem que despertar, é para a igreja. E o que tem que fazer? O que tem que fazer? Animar uns aos outros. Só que nem sempre o pastor de longe saberá. Claro que tem a ação do Espírito Santo, claro que tem a graça divina, para poder no olhar, você notar, fulano não está bem, tem alguma coisa estranha. Mas o melhor ainda é o irmão dele em Cristo, que convive com ele, entende ou não? É o que a Bíblia está falando. Vai ver um cônjuge, é um filho, é um irmão em Cristo, é o vizinho, é aquele que vem junto, é aquele que tem amigo na igreja, e ele então fará esse trabalho de animar uns aos outros. Vai ver, por falta de dinheiro a pessoa está triste, falta de emprego ela está triste, e a outra vira para ela e anima ela, fala, rapaz, isso vai passar. Entende o que eu digo? Isso vai passar, rapaz, e conta comigo, o que você está pressão lá? Ah, rapaz, está meio faltando até comida. Mas você não me diga que está assim. Oi, peraí, vou falar com o obreiro ali agora. A igreja faz esse trabalho. O obreiro me dá 1 ou 2 cestas aí, porque a família do moço é grande. Amém, gente? Não vamos negar, não. E um vai animando o outro. Diga amém, gente? Amém. Tem mais? Tem. Cantem, que diz, final do 19, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, para voltar a cantar, irmão. Não voltar a cantar por cantar. A Bíblia está dizendo de todo coração. É um hino na igreja ou fora dela. Louva, irmão, de todo coração. Amém? Está até debaixo do banho. Está lá no chuveiro. Alguém canta só debaixo do chuveiro. Mas vai lá e vai, e parece que você está no Maracanã lotado. Está lá, és fiel em todo tempo. Vai ver o banho até mais demorado. Eu ainda não acabei o hino, ainda tem que repetir ele mais 5 vezes ainda. Em todo tempo. A água que segure. Você entende ou não? Mas cante, o que, gente? O que? De todo o coração. O céu desce na terra, irmão. O céu desce na terra. O que mais? Vamos mais? Eu falei que ia até o 20. Vou cumprir a palavra. Vamos ao 20? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, lê comigo o final. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Último de hoje. Qual é a palavra então? Agradecer. Agradecimento. Então está na hora de despertar e também passar a agradecer. Teve uma mensagem aqui desse altar outro dia, me marca. Nós falamos, você é rico. Você lembra daquela mensagem? Você é rico, irmão. Riqueza não é só dinheiro, não. Desperta, crente, você é rico e talvez você não saiba. Você tem uma família, tem um marido, estou dando exemplo, tem filho, você tem a tua igreja, você tem amigos, entende o que eu digo? Você é rico, irmão. Hora ou outra eu tenho assim esses, sabe, esses repentes, eu paro e converso até com a esposa e digo, meu Deus, a gente, e eu não estou falando por dinheiro, estou falando de riquezas maiores, você entende ou não? Tem uma hora que eu paro assim e falo, meu Deus do céu, a gente é rico demais.
casal incrível que Deus me deu de filhos. Você já deve ter visto por aí. Charme, modéstia à parte, parece com o pai. Aí alguém diz, há controvérsias. Ontem a gente estava com obreiros, aí teve um que falou, pastor, parece a mãe. Eu falei, é mesmo? Me contrariou assim na cara dura. Mas voltando, irmão, a gente é rico demais, irmão. E não é só de dinheiro, não. Irmão, você acordou pela manhã, seus olhos se abriram, seus braços e pernas se movimentaram perfeitamente. Você, respira sem precisar de nada grudado em você. Sem falar das coisas espirituais. Primeiro eu estou falando para despertar, para a vida, para você entender que você é uma pessoa rica. O dinheiro, em aspas, é detalhe. Quando você entender que você é uma pessoa rica, o dinheiro vai vir como consequência. O céu não está de greve, vai vir como consequência. Amém. Palavra de Deus para nós. Sobre o que falamos hoje. Despertar. Vira para o seu vizinho com muito amor, muito carinho. Uma mensagem muito pura e direta. Acorda, crente. Pronto. Acorda, crente. Acorda, mulher de Deus. Acorda, homem de Deus. É isso aí. Tem gente que o despertador não funciona. Você tem que ir lá. É ou não é? Você tem que dar um saculejo assim. Eu já vi gente que joga até água gelada na cara. Assim. O que é? Quem entrou? Não, calma. É só para você acordar. Minha mãe tinha um jeito simpático de acordar 3 meninos. E o quarto de coração, que também acabou sendo criado como irmão de sangue. Domingo de manhã, principalmente para ir para a igreja. Ela abria a cortina assim. Bom dia! Tá na hora de acordar. E Cuiabazão, Rondonópolitão. É um sol, irmão. Alguém diz que as estações lá em Cuiabá é verão e inferno. Alguém brinca assim, é quente de suar as meias. Então de manhã, com muito amor, assim, abria a cortinão, acorda, criançada, e aquele sol gostoso batendo na cama de todos os meninos. Aí a gente acordava. Já que é com muito carinho e amor, a gente acordava. Irmão sabia que lá atrás estava sendo desenhado o pastor. Entende ou não? Entende o que eu estou falando? Então talvez alguém tenha que fazer esse trabalho de despertar. Falava com o obreiro ontem e fala aqui hoje. Irmão, aqui tem muito talento entre nós. Entende o que eu estou dizendo? Tem muito talento aqui entre nós. E é papel do Espírito Santo, claro, e o papel do pastor, falar à igreja, desperta. Estou falando de pessoas serem pastores? Não sei. Se Deus tem essa missão para você, porque isso não é trabalho, isso é missão, é devoção. Se Deus tem essa missão para você, amém. Mas e se não? Aí cumpra a sua missão. O que é que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja um empresário e que seja uma coluna da obra dele. Amém? Pode ser um excelente papel de manter a casa de Deus com os recursos. Mas não seja somente esse. Seja um evangelista, entende ou não? Um parceiro, né? O obreiro Josué é responsável pelo evangelismo, procura por ele, me diga aí, eu quero ser mais ativo. O que é que Deus quer de mim? E ore a Deus a respeito. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. E aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Você aí do outro lado, a mensagem serve para você. Aqui para nós hoje é dia 10 de dezembro de 2023. Estamos na regressiva deste ano. Mas esse vídeo vai ser visto não sei quando. Mas a mensagem vale para você. E a mensagem é, o despertador está tocando. Está na hora de acordar. Jesus voltará. Pensar nas coisas sagradas, nas coisas santas. Alguns sinais por aí ao redor do mundo já estão mostrando de que o rei está voltando. E a igreja de Jesus precisa despertar, acordar. Se é teu caso, desperte também. Se você é de Blumenau, óbvio, você tem uma igreja para congregar. Estamos no bairro Garcia, aparece inclusive o endereço aí na sua tela. Ou se você desejar indicar ou falar para alguém a respeito, talvez um amigo, um parente, pois então você fale, faça esse trabalho, não é?
talvez é alguém querido seu, ou você de visita por aqui, já saiba que temos a Casa de Deus aqui em Blumenau, no bairro Garcia, tá bom? E um segundo e último recado, vou completar. Se é a sua vontade, talvez você está agora em outra direção e você diria: pastor, se eu estivesse no templo, ofertaria, dizimaria, faria isso agora, faria isso já. Então você abra o aplicativo da sua preferência e no aplicativo, quando você escolher lá a chave Pix, prefira QR Code, que é esse que aparece aí na sua tela. Estou facilitando também. Você não vai precisar teclar nada mais a não ser o valor que você queira fazer a sua doação. Você então escaneia o QR Code, essa é a chave Pix, pronto. Aí você vai fazer a sua doação, oferta, dízimo ou coisa parecida. Printa a tela, que aí você vai poder fazer isso com mais calma depois que eu já vou terminar essa gravação. Que Deus te abençoe e a palavra para você também é desperta. Amém? Despeço do amigo em casa aplaudindo a Cristo mais uma vez. Deus te abençoe. Sabe que isso é muito oportuno? Há muitos crentes que estão dormindo, sabe? O próprio Cristo, certa ocasião, ele foi adiante e falou aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai. Ele foi, orou, falou com Deus e tudo mais, aí fez um intervalo na sua oração e veio visitá-los outra vez, e os discípulos estavam outra vez adormecidos. E o Senhor desperta e fez isso por pelo menos 2 vezes. E eu digo que nunca foi tão oportuno esse recado, sabe? De pessoas que infelizmente estão adormecidas. Desperta, ó tu que dormes, desperta, vamos lá. Vamos adiante, não é? Tira talvez até esse marasmo, esse cansaço ou desânimo, sabe lá o que, se é realmente essa linguagem para você, mas se levante, vamos despertar. Tudo bem? Há pessoas que só despertam quando perdem, né? Aquela famosa expressão, só valoriza quando perde. Já ouviu essa? Palavra de Deus para nós. Vamos orar? É o que eu faço agora. Querido Deus, tua graça e bênção sobre cada um aqui agora. Oro, meu Deus, por alguém que está de fato dormindo. Claro que esse sono é aquele sono em que faz alguém se desligar da vida, em que faz alguém talvez até ficar depressivo, desanimado, desacursoado, talvez se desliga, se desconecta do presente e inclusive para de sonhar com um bom futuro. Amado Deus, coloca a tua mão sobre a vida deste que vai me acompanhando agora. Alguém que porventura perdeu o encanto com a vida. Daqui da onde estou eu mando bênção. Peço, ó Deus, coloca a tua mão sobre este meu irmão. Oramos, abençoamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? E se porventura você ainda não tem o endereço da nossa igreja em Blumenau, já pegue nota, é no bairro Garcia e o endereço está aí em sua tela, tá bom? E se eventualmente alguém diz: pastor Sodré, daqui da onde estou, eu quero enviar uma semente, eu quero fazer a minha oferta, eu posso? Pode, vai aparecer aí na sua tela o QR Code e através dele, de onde você estiver, se é a sua vontade, você pode também enviar a sua semente, enviar a sua oferta. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Printa essa tela para você manter ela contigo, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e até a próxima.